E aí, meus queridos, tudo bem? Continuando aqui nossa semana, né? O commit semanal de hoje, basicamente tá tudo bagunçado, como vocês puderam ver pelo último vídeo. Eu acabei não conseguindo gravar muito bem a semana porque eu tive uma entrevista, olha só. Eu tive uma entrevista no estágio de dev, né? Então vai ser tipo o meu primeiro contato como dev em equipe. Primeiro a gente tem toda a parte assim de treinamento, coisa assim, né? Depois a gente é alocado em setores, em produção. Então a partir disso eu vou ter essa primeira experiência com uma equipe de dev, projeto rodando já e coisa assim. Posso fazer merda daí? Acontece. Eu tive também a semana aqui, que eu vou falar pra vocês, o eu de durante a semana. Eu tive esse pequeno probleminha, então peço perdão, mas acho que vou tentar ajeitar tudo na semana. Então fiquem com a explicação da semana. Bom, como eu já devo ter explicado para vocês, né, eu acabei me enrolando um pouquinho quando eu fui gravar, né, não consegui terminar de editar no final de semana, eu pensei, deixa eu postar o commit semanal 3 e 4 meio junto, né. Então esse aqui tá sendo o vídeo aqui do 4. E bem, o que que eu fiz? Terça, eu tô gravando, eu não gravei muito essa semana porque eu fiquei meio enrolado também, eu acabei descuidando de aula de tópicos avançados em computação. Que é bem básica, assim, você deve estar vendo um videozinho que eu meio que fiz, acabei gravando na vertical porque eu pensei mais em postar no TikTok. Mas daí então é isso. A gente tá vendo basicamente Python, então é uma coisa muito básica, assim, bem de boa. Não tem muito o que falar, na verdade, né? Tipo, é Python, assim. Python, como eu já falei para vocês, a gente está usando o Anaconda Navigation, né? A gente usa pelo Jupyter Notebook, então é bem tranquilo, é bem plug and play, como eu já falei para vocês. Aqui nas minhas anotações, né, do que a gente acabou fazendo, eu normalmente mudo de cor quando é dias diferentes. Eu prefiro fazer assim porque eu consigo me achar melhor. Apesar de ter a data, coisa, né? Mas aqui tem que a gente concluiu os dois slides, que é tipo 10 arquivos, né? Concluiu os dois, a gente não tinha terminado o primeiro, porque na primeira aula foi toda a explicaçãozinha de como funciona o curso, como que vai fazer mais ou menos as provas. É bem de boa. Se vocês quiserem, isso é uma coisa que eu estou pensando há um tempo já. Eu posso tentar trazer algum meio que curso, sabe? Assim, de tipo, Python para iniciantes, ou então Java, né, que são linguagens que eu tenho mais familiaridade. Que nem eu tive uma ideia de um vídeo que é sobre a API, né, ensinando como usa, como normalmente funciona. Pensei em seguir esse estilo de vídeo mais programando, com webcam, falando o que cada coisinha faz, como faz, onde vai. Então, se vocês curtirem a ideia, eu posso tentar trazer alguns vídeos assim. Hoje eu tenho aula de TI e Sociedade, como eu falei para vocês, é a matéria que eu menos gosto aqui, então é bem chatinho, assim, eu não gosto muito dessas matérias que tu não desenvolve ou vai aprendendo alguma coisa. A gente vai ter que desenvolver uma ideia que resulte em sustentabilidade, no caso, ajudar a resolver algum problema, atender alguma demanda, coisa assim, só que do meio ambiente. Como eu falei para vocês, a gente tem que seguir aqui os 17 ODS, né, que eu falei, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o negócio da ONU, lá, como eu já falei para vocês. E eu tive duas ideias, daí em grupo, eu tô com mais dois colegas meus, e a gente teve duas ideias até então, né, e eu falei com um deles, né, que é o Arthur. Eu vou deixar um bonequinho para representar ele. Então, a gente teve essas duas ideias. Uma foi uma ideia minha que eu pensei, que é nessa parte de embalagens de deliveries, né? Eu já tive uma ideia no semestre passado, para a matéria de empreendedorismo, que foi reutilizar sucata eletrônica, coisa assim. Que basicamente o computador, tua placa deu um problema, né? Tu consegue daí meio que vender ela. Tu vai num centro de reutilização, coisa do tipo, e tu consegue deixar lá a placa, né? Tu faz um descarte apropriado daí do material, daí a empresa que vai cuidar dessa reciclagem, porque não é bem reciclagem, assim, ou não é bem reciclagem ou reutilização, mas tipo, tu vai fazer esse intermédio, tipo, a empresa vai poder usar melhor material ou revender para alguém, fazer alguma coisa assim, porque às vezes tu não precisa da placa toda, né? Precisa só de um componente. Então a empresa faria toda essa triagem de selecionar componente, ou vender toda ela, ou usar só os materiais. Porque para quem não sabe, normalmente todas as coisas eletrônicas, né? Que nem esse microfone, eu acredito que deve ter, mas tipo computadores, né? Eles têm ouro, tá? E outros elementos, outros materiais. Mas eles têm o ouro porque o ouro é um ótimo condutor elétrico, né? Então, e é bem pequeno, tá? Não é nada muito alarmante. Tu não consegue nenhuma grama de ouro. Tipo, é muito pequeno mesmo. Precisaria de um lote muito grande de material assim e às vezes não vale tanto a pena, porque tu pode perder, corroer também o material se não fazer a desapropriação química correta. Então tá, minha ideia antes tinha sido com base nisso, né? Que daí tu tinha um sistema de pontos, que daí tu ia conseguir empresas, tipo, que nem a isso aqui, né? Que é o meu laptop. Isso é cadastrada nesse sistema. E daí então a pessoa que faz o descarte de algum material consegue no aplicativo, tem um aplicativo, né? Para
para as pessoas poderem ver os pontos de coleta, se informar mais, ganharia um cupom de desconto daí em algum produto da Ace, algum serviço, e alguns demais também. Seria com uma proposta de divulgação e também esse sistema de afiliação. E daí também a ideia é fazer isso para essas embalagens de delivery. No caso, seriam embalagens reutilizáveis, ou daquele sistema que tem de tipo biodegradável. Então a pessoa poderia receber, na verdade, em vez de uma embalagem de plástico, receber tipo um pote ou alguma coisa assim, acabava indo nesse centro de coleta, coisa assim, e daí devolvia esse pote. Com isso, a pessoa teria alguns benefícios, né? Receberia cashback, alguns pontos para usar no aplicativo de delivery. Então, minha ideia foi basicamente essa, para tentar reduzir esse consumo excessivo de plástico. O Arthur, que é esse meu colega, que eu conversei com ele sugeriu uma ideia que é usando grafeno, né? Que isso daí é um projeto que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, mais de 10 anos, eu acho que a gente já tem esses estudos com grafeno. Se quiser, eu posso fazer um vídeo também falando sobre esse material, o grafeno no caso, né, por todo esse processo que ele vem desenvolvendo. Mas a ideia que ele propôs, que é dessa matéria, é usar o grafeno em vez de aço. Daí isso aí eu vou conversar com ele ainda, porque eu não consigo entender muito bem a ideia dele. Eu li alguns artigos e coisa assim, é bem interessante. Só que no meu ponto de vista não é muito sustentável. Por quê? Porque é muito caro fazer grafeno. Então eu gostaria que ele explicasse melhor como a gente poderia explicar isso ou fazer essa apresentação. Então isso eu vou ver com ele ainda. No caso hoje que a gente tem que apresentar uma ideia. Daí tem mais um outro colega que é o Cauê, que daí eu não sei o que vai propor, porque eu não falei muito com ele ainda. E tem isso, né? Eu acho a ideia do Arthur boa, tipo, eu concordo, o grafeno tem utilidades ótimas, coisas assim, mas eu acho muito caro. A produção dele é muito cara em comparação ao aço. Eu faço um vídeo explicando isso daí, se vocês gostarem. Então é um assunto um pouco mais complicado. Mas então foi basicamente isso que eu tive nessa semana. Apesar de estar tranquilo em relação às matérias, eu deixei meio em dia. Eu tenho algumas coisas de cálculo para resolver ainda e eu tenho prova daí essa semana. Para finalizar, eu queria ressaltar algumas coisas. A parte ali do Arthur, né, que ele falou, ele tava me zoando. Ele, tipo, isso aí foi um negócio que ele fez no meio que técnico dele também. E daí, então, ele só falou, mas, tipo, ele sabia que não iria muito pra frente porque é uma coisa muito cara de fazer. Ele só tava me zoando. Foi basicamente isso. Daí a gente teve isso. Meu projeto, a princípio, foi aprovado. A minha ideia. O que é muito ruim, porque agora a gente tem que pensar em resolver as coisas. E daí tenta muito de, tipo, muitas empresas já mudaram. Já não estão usando mais tanto plástico. Estão usando papel. Que já é assim. Daí agora a gente descobriu que tem que ser lucrativo. Vai catar, tá ligado? Não tem uma coisa sustentável e lucrativa, quase, tá ligado? É muito complicado. Mas então é isso. Eu vou possivelmente trazendo atualizações para vocês daí do meu estágio, de como vai ser, do que eu tô aprendendo, como é trabalhar com pessoas. Então, acredito que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço para, caso você goste do conteúdo aqui do canal, se inscreva e deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessas ideias, né? De tipo, vocês gostariam de ver como funciona uma API em Python, né? Como, tipo, Python, o que é? Como eu desenvolvo? Como eu posso aprender a programar em Java? Isso aí são coisinhas que eu acredito que eu consigo ensinar para vocês. Tem minhas dúvidas, mas acredito que sim. Mas então é isso, deixa aqui nos comentários, caso vocês queiram que eu faça esses projetos. Curte o vídeo para poder eu saber assim que vocês estão gostando do conteúdo e muito obrigado pela atenção novamente. Valeu, até uma próxima.